Bom, vamos iniciar então. Deixa eu ver quem está aqui. Certo. Pessoal, boa noite a todos. Para aqueles que ainda não tive a oportunidade de me apresentar ao vivo, né? Meu nome é André Ricardo. Eu sou o professor da aula do curso de Word e outros cursos da Mater Dei do programa Capacitação. Ah, Dou curso com o pessoal desde novembro do ano passado. Né? Trabalho há 18 anos na área de TI, especialmente na área de suporte e treinamento de usuários. Tá? É, Sempre foi minha área e é o que eu estava contando até em outros cursos. Né? Eu, nesses anos todos, eu percebi que o treinamento ao usuário, a utilizar corretamente as tecnologias, seja sistema, seja equipamento, o que for, reduz pelo menos assim pela metade as incidências de problemas no dia a dia. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. O pessoal da Mater Dei me conhecia e falou: cara, ó, com a pandemia tem muita gente em casa, em home office, estão abrindo negócios próprios, né? Pequenas empresas também. Você não quer montar um curso para ajudar essas pessoas que estão em casa, né? Trazendo informações básicas do dia a dia, não precisa ser nada muito complexo, mas coisas que ajudem eles a trabalhar, seja com computador, seja com sistema, né? Aplicativos do dia a dia e tudo mais. Você não consegue montar um curso disso? E aí eu peguei e montei um curso inicialmente de manutenção de computador para ajudar as pessoas a não precisarem a ter um TI, né? Pessoas que às vezes trabalhavam em escritório e estavam acostumados a ter um suporte de TI específico para ajudar. E inicialmente ajudando essas pessoas. E aí o pessoal falou, pô, tem mais coisa que dá curso para ajudar? Eu falei, por que a gente faz um curso básico de Word e Excel? Com as coisas básicas aí do dia a dia, o pessoal já começar a trabalhar, né, com as ferramentas, entender, abrir o Word, saber o que o Word proporciona, o que o Excel proporciona. Então, vamos montar um curso desse. E aí surgiu a ideia, então, do curso de Word que vocês estão aí aproveitando agora. Então, assim, a ideia realmente era ser básico. Nas primeiras aulas era apresentar o Word àquelas pessoas que nunca utilizaram ou utilizaram muito pouco. Às vezes a gente abre um programa e apenas vê, né, o Word mesmo, né? Usa o básico ali só de formatar a cor e tamanho da fonte e não sabe todas as ferramentas que a gente tem para poder trabalhar no dia a dia. Então, a primeira o curso ele é evolutivo, né? Eu sempre faço um curso evolutivo, não saio explicando coisas do nada, sempre tem um porquê e sempre agregando mais. Então, eu venho sempre com o básico, a ferramenta ainda é básica, mas menos básica, a outra que dependia da primeira que eu expliquei e assim, né, adiante. Então, a primeira aula era realmente explicar o Word. O que é o Word? Como que eu, como que eu posso ter o Word em casa, as licenças, as versões, né? Quando eu abro o Word, o que eu encontro quando eu abro ele? Como que eu salvo um arquivo? Como que eu abro um arquivo? Entende? Então, essa era a ideia, né? Primeiro mostrar. Na segunda aula, nós fomos para a parte de formatação básica, né? O básico do Word, a parte de formatação de texto, né? Então nós começamos a trabalhar com a parte de fontes e cores, né? E tudo mais, tá certo? Aí fomos conhecendo mais ainda o Word. Na aula 3, vamos ver as abas, né? Então a parte inicial do Word que a gente sempre faz quando mexe nele, né? Então já matamos na segunda aula. Na terceira aula, vamos nos aprofundar no Word. O que o Word tem para nos oferecer? Vamos conhecer as abas. E nas abas vimos todos os, as ferramentas que ele possui. Né? Não vimos todas como elas trabalham. Isso é para as aulas. Mas vimos como o que nós temos, né? O que nós temos no Word. Certo? Na aula 4, impressão. Ué, mas não vamos falar de ferramenta? Então,
A impressão ainda é uma ferramenta básica, inicial, né? Ainda fazia parte do pacote inicial né, da parte ali do arquivo, e são coisas básicas que nós fazemos no dia a dia, né? Abrir o Word, imprime aí um currículo, vamos, né, mandar para alguém, imprime uma receita aqui que está guardada. Então, a impressão ainda era uma coisa muito básica, mas, né, mostrei ali umas ferramentas a mais ali para a gente trabalhar com a parte de impressão. E aí fizemos uma avaliação em cima desse conteúdo todo. Eu ainda não consegui corrigir tudo, entendam. Eu estou dando aula para 3 cursos diferentes, tendo 4 turmas, né? Sendo que o curso de Excel tem 2 turmas, o Word tem uma turma e manutenção básica tem mais uma turma. Então, gente, são 130 alunos para coordenar. É muita coisa. Tudo bem que tem alguns alunos que estão fazendo mais de um curso, mas para mim você é você no curso de Word e você é você no curso de Excel. Você não é a mesma pessoa para mim, tá? Então eu tenho 130 alunos. Então é muita coisa. Eu ainda não consegui corrigir tudo. E me desculpem por isso, tá? Mas agora ouvindo de vocês que estão hoje participando da aula, o que, que vocês acharam dessa primeira semana? Não vou ainda falar sobre as aulas de ontem e hoje, mas o que vocês acharam da primeira semana? Tá dentro da expectativa? Tiveram alguma dúvida? Foi complicado? Foi muito fácil? O que, que vocês acharam? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Silvia. Então, eu só tive dificuldade naquela questão que eu conversei com você, porque eu achei que a pergunta foi simulada diferente, mas o resto tá tudo Mas, ok. mas aquela questão não era de Excel? Eu não lembro. Não, acho que era de Excel, sim, Acho que era de desculpa. Excel. Certo. Mas na parte de hoje, então, tá tranquilo? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Quem não quiser falar, não quiser aparecer, gente, pode mandar via texto, tá? Não tem problema não. Mas para mim é importante feedback porque eu estou na minha casa e vocês estão, acredito eu, na casa de vocês. E eu não estou vendo vocês. Eu monto a aula dentro de uma explicação que eu julgo ser adequada, né, a um conhecimento geral. Né? Como assim conhecimento geral? Eu tenho alunos desde adolescentes, né, 14, 15, 16 anos, até alunos já de uma certa idade, na casa de 60, 70 anos, né? Pessoas aí já na terceira idade. Então eu tenho que pensar, quando eu explico, que eu tenho pessoas que já conhecem, porque o Word é uma ferramenta comum até de uso do dia a dia, pelo menos para algumas pessoas, não sei se para a maioria, mas para algumas pessoas é uma ferramenta muito mais comum de usar, por exemplo, do que o Excel. Mas eu tenho que também pensar que tem gente que às vezes nunca viu a ferramenta, né? Tá fazendo o curso para entender, tipo, o que, que é o Word, né? Por que o Word? Então, eu sempre tento montar uma explicação que seja uniforme. Acaba ficando às vezes meio simplória, mas eu sempre também tento agregar alguma coisa que talvez você não conheça para também ter um pouco de complexidade. Então, sempre que eu monto a aula, eu penso desse jeito, né? Vamos falar do básico e vamos agregar algo além do básico, né? Vamos trazer uma ferramenta também para aqueles que já têm algum conhecimento, também somar, vamos ficar, nossa, que aula chata, né? Eu fiquei aqui 20, 30, 40 minutos escutando e não somou nada na minha vida, né? Entende? Então, eu tento fazer dessa forma, mas eu não estou vendo a reação de vocês. É diferente, por exemplo, se eu estivesse na sala de aula. Eu estaria explicando e estaria vendo no rosto de cada um a expressão de nossa, a aula tá chato, nossa, não sabia disso, ou tipo, né, seja lá o que for. E eu não consigo então saber se eu estou atingindo o público que eu gostaria de estar atingindo, pelo menos da forma que eu gostaria de estar atingindo. Então, vocês me trazerem o feedback, professor, ó, aula bacana, ó, professor, o senhor falou bobagem ali, ó, professor, não entendi nada. Então, isso é bom para mim, para eu saber
né, e ir ajustando, ou de repente eu ver que tem muita gente que não entendeu alguma coisa, eu repito, né, refaço a aula, não tem nenhum problema. Ou, né, tá muito baixo o conteúdo, o nível do conteúdo, então vamos então trazer um pouco mais de bagagem aí, porque, né, eu tô achando que é muita gente que não sabe nada e o pessoal sabe pra caramba e eu tô aqui falando bobagens aqui que nem precisava às vezes, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Se eu for corrigir a avaliação, vai estar tudo ok, vai, né, posso corrigir tranquilo, não doeu para ninguém para fazer a avaliação. Vamos, turma. Tem alguém me assistindo ou estão todo mundo vendo novela? Larga o Big Brother. Tá certo. Professor, Oi, pode falar. oi? Eu tô ruim aqui de conexão de internet. Calma aí, gente. Só um segundo. Acho que voltou. Deixa eu ver aqui. Quem estava falando antes? Peraí. Ah, tá. É a Angélica, né? Na verdade é o e-mail da minha mãe, né? Eu não tô usando o e-mail dela. Ah, tá Na, certo. na minha opinião, assim, eu tô gostando bastante das aulas. Uhum. Na minha opinião, eu tô gostando bastante das aulas. Para mim, elas são muito explicativas. E de vez em quando eu tô lá em casa, assisto pelo computador. A minha madrasta, que mora, é esposa do meu pai, ela tava assistindo esses dias comigo. Aí ela falou pra mim, nossa, ele explica muito bem, né? Aí ela falou que na época dela não era assim, né? Tão explicativo. Aí eu falei com ela que explicava bastante. Aí as dúvidas que eu tenho, ela me ajuda, eu mando mensagem para o senhor de vez em quando pedindo ajuda também, Tá que foi na certo. questão da prova. Uhum. Então, assim, eu e lá em casa, assim, muita gente também está gostando das aulas, está achando bem explicativa. Não, legal. Fico muito feliz, fico muito feliz, porque é como eu disse, é a ideia mesmo. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, né? Eu sou muito, vamos dizer assim, eu tento pelo menos ser muito didático, né? Então, tentar falar de um jeito que vocês entendam, dar algumas explicações, alguns exemplos, né, para uso. É, eu tenho eu particularmente tenho uma necessidade de abstrair para entender, né? Então eu preciso conseguir imaginar a coisa, mesmo que ela não seja é, algo palpável, né? Vamos assim dizer, mas eu preciso imaginar para entender. Então eu tenho uma dificuldade imensa, por exemplo, com explicação técnica demais. Né? Então, imaginem como foi para mim fazer faculdade, estar fazendo pós em TI, sendo que tudo é muito técnico e não conseguir certas coisas imaginar como poderia ser, né? Criar um exemplo na minha própria cabeça para poder aprender. E então, como eu tenho essa dificuldade, eu preciso disso, né? Eu preciso conseguir entender o processo para entender o todo, eu acabo tentando ensinar da mesma forma. Eu fico pensando se as pessoas têm a mesma dificuldade que eu e eu acabo sempre então falando muito de exemplo, falando muito como utilizar no dia a dia, comparando com coisas que são reais. Então eu sempre tento brincar, né? A coisa séria demais também fica meio pedante, então às vezes fazer uma brincadeira. Eu sempre tentei, às vezes que eu tive a oportunidade de lecionar, eu sempre foi dessa forma. Então, fico feliz que, que tenha dado certo e que está rendendo frutos. Tá certo, pessoal? Essa aula, a aula ao vivo, vou explicar para vocês o intuito desse bate-papo nosso.
Na primeira turma, que eu dei aula em novembro, a Silvia, que está aqui com a gente, é minha aluna da outra turma, e eu fazia 2 aulas semanais explicando o conteúdo, né? E aí o que que acontecia? Você vê, ó, uma turma de 25 alunos, nós temos 9 online. Isso porque eu enviei por e-mail, algumas pessoas acabaram, infelizmente, não recebendo, mas avisei várias vezes no grupo e tudo mais, e nós temos 9 pessoas online. E aí o que que acontecia? Eu fazia toda uma explicação do conteúdo pro pessoal que tava, super bacana, e aí depois eu tinha que gravar isso, jogar lá na plataforma e torcer para as pessoas verem e virem tirar dúvida, né? Porque não participaram. Pensei, nossa, né? É um trabalho, é desgastante fazer essa aula ao vivo, porque desprendo de um horário específico para estar aqui, enquanto que a aula para gravar eu gravo nos momentos que eu tenho disponível, né? Para vocês também tem que ficar desprendendo de horário específico para assistir, né? Ah, não, pô, vou assistir meia-noite, né? Tô sem sono, vou assistir uma aula. É bem diferente. E aí eu pensei, não está funcionando a aula ao vivo para explicar conteúdo novo. Vou montar todas as aulas e fazer uma revisão semanal, vai ficar muito mais fácil, né? De repente a dúvida que a pessoa tem, eu tiro ela na aula ao vivo, dá um tempo dela interagir e a gente se vê e tudo mais. Eu falei com a coordenação falou, não, tudo bem, não tem problema, né? Ah, como é que fica a carga horária? Eu falei, não, eu vou continuar tendo 4 aulas semanal com o pessoal, não tem problema, né? Eu consigo entregar as 4 aulas e ainda fazer uma aulinha ao vivo. Ela falou, não, tudo bem, então vamos seguir assim. E aí resolvemos dessa forma. Então essa aula aqui, a ideia dela é essa mesmo. Tá um pouco tarde, porque como as aulas começaram meio que entre terça e quarta, acabou, né, atropelando aí a nossa possibilidade de ter feito essa aula antes. Mas ainda assim, o importante é a gente falar do conteúdo da primeira semana, né? Por isso que eu falei, não vou nem comentar muito sobre ontem e hoje, né? Porque a gente ainda vai ter uma aula na semana que vem para a gente finalizar o curso e ver se ficou alguma dúvida das aulas dessa semana aqui e fechar o curso e falar, ó, então obrigado e, né, até a próxima. Tá certo, gente? Mas a ideia dessa aula era só isso mesmo. Era ver se vocês entenderam toda essa parte inicial aqui do Word. Se a parte ali, por exemplo, a parte de gerar PDF ficou tranquilo, deu para entender. A parte de impressoras, configuração de impressoras. Você vê a mesma aula de formatação básica de texto, né? Que é uma coisa super simples. Pô, professor, você falou de mais formatação, mas eu ainda trouxe a ideia da fonte, de vocês baixarem fonte da internet, colocar lá na pasta do Windows. Não sei se todo mundo tinha conhecimento sobre isso, né? Mas eu trouxe para vocês como que faz, né, o download, um exemplo de um site que é gratuito e que é confiável. Pelo menos eu nunca tive problema com vírus lá. Então, baixar o arquivo, colocar ele no Windows para você poder usar essa fonte. Essa fonte ela é utilizável em qualquer programa, inclusive em programas fora do Microsoft Office, como eu disse. Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, sei lá, qualquer programa que utilize arquivos de fontes, né, para as fontes ficarem bonitinhas, você consegue utilizar aquela fonte em específico, tá? Então, foi uma forma que eu achei de agregar conteúdo num assunto que era tão simples, tá certo? A parte de abas, né, a gente viu onde ficam as ferramentas, agora creio que vai ficar muito mais fácil quando vocês precisarem procurar algo fora daquilo que a gente está conversando ainda nas aulas, mas você ainda consegue procurar ali nas abas, né? E a parte do Microsoft Word, uh, por exemplo, sobre as licenças, né? Por que eu frisei a questão do software pirata? Inclusive, o YouTube, né, lançou uma nota nova, não sei se começa a valer agora, acho que provavelmente em fevereiro vai começar a valer, que eles vão remover todo e qualquer vídeo que faça apologia ou ensine sobre pirataria, né? Então, era mais um motivo para eu não ter falado disso também no curso, né? Não só porque é errado, porque tem leis contra isso, né? Mas também porque o YouTube
vai cortar esse tipo de vídeo e eu não queria ter um vídeo meu cortado da internet. Então, o ideal é que vocês adquiram a licença. Ela é cara? Ela é. Mas você tem N benefícios por trás disso. Você tem não só o suporte, que você pode ligar na Microsoft, acessar via chat, N formas diferentes, como você tem ferramentas a mais, você tem aqueles modelos. Isso também, na primeira aula, né, eu dei algumas ideias de negócios para vocês, caso vocês tenham formas de imprimir, ou pelo menos de fazer a arte, né, de cartões, de panfletos, folders, né, vocês viram lá que o Word ele tem diversas ferramentas prontas, pode ajudar vocês, caso vocês tenham já um negócio próprio, ou ajudar alguma pessoa que tenha, né, ou vender como serviço, né, a, a produção, ou pelo menos a, a arte do cartão, seja lá o que for. Tá certo? Gente, realmente não tem dúvidas, porque senão a aula vai ser só isso mesmo. Todo mundo vai ficar quietinho. O que eu tinha mais ou menos para falar. Professor, Sim. as aulas vão até dia 29? Isso. Na verdade são 8 aulas, né? Então já foram 4. Essa semana já foram mais 2, às 5 e às 6. Amanhã eu vou subir a aula 7. Na quinta-feira, aula 8. Sexta-feira eu subo a avaliação dessa semana. Na semana que vem a gente bate mais um papo. E aí eu já passo para a coordenação. Eu não sei dizer só a parte do certificado. Tá? Eu não sei se eles vão enviar já ou se eles vão enviar apenas no final de fevereiro. Por quê? Porque nós trabalhamos com lotes de cursos. Tá? Então, nós estamos no lote 5 e tem alguns cursos desse lote que só terminam no final de fevereiro. Inclusive, um deles é o meu, que tem 40 horas, que é o de manutenção de computadores. Eu só vou entregar o relatório final dele lá perto do dia 20, de 20 acho que na última semana de fevereiro eu vou entregar o relatório dele. Então, só depois que eu entrego o relatório para a coordenação consolida todos os relatórios e envia para a prefeitura. Eu não sei se eles vão enviar parte do relatório já assim que esse curso finalizar, ou se eles precisam esperar todos os cursos terminarem para só depois mandar. Então, pode ser que o certificado de vocês só venham em março, tá? Então, faz parte de um processo como um todo. Esse curso ele é da prefeitura, né? Mesmo sendo da Mater Dei, ele é da prefeitura e nós seguimos as regras da prefeitura. Então, só um pouco de paciência aí. Caso alguém esteja muito desesperado pelo certificado, vai ter que ter um pouco de paciência. Tá joia? Mas esse curso ele finaliza já essa semana, né? São 8 aulinhas. Na sexta-feira tem avaliação. Final de semana vocês brincam aí com conteúdo, dão aquela última espiada, né, nos vídeos, nas avaliações que vocês fizeram. E aí, no máximo, vou ver se no máximo na segunda-feira eu já entrego as notas. E aí na terça-feira a gente. Ah, eu vou pedir para vocês me entregarem até terça, até a última conversa que nós tivermos, tá? A última aula ao vivo, né? E aí a gente veja se tem mais alguma dúvida, se sobrou alguma coisa para a gente ainda conversar. E aí quem não tiver mais dúvida, não tiver mais nada, aí a gente finaliza. Não, o certificado ele vem certinho, Sônia, tá? Ele vem certinho. É só uma questão de tempo, eu não sei quanto tempo. Não sei se ele vem ainda esse mês, logo no início do mês que vem, desculpa, esse mês não vai vir. Se ele vem logo no começo de fevereiro ou se ele vem só no começo de março. Eu só não sei quando que ele vem. Mas ele vem sim, a prefeitura, nisso não dá para reclamar. A parte de educação, pelo menos da prefeitura, eu sei que é muito bom e funciona. Inclusive, tenho filhos na rede pública de ensino e não troco pela rede particular da cidade, pelo menos não na parte inicial, né?
o ensino infantil e fundamental do município é muito boa. O estadual é complicado, mas o municipal é muito bom. Isso que eu estudei nas 3 escolas, hein? Eu fui aluno municipal, aluno estadual e aluno particular na minha vida. E eu ainda prefiro a municipal, né? Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Tá joia, então. Gente, obrigado por terem vindo, por terem participado. Continuem assistindo as aulas, continuem participando, não deixem para depois, aproveitem, tá? Um curso de graça, né, gente? Vamos aproveitar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no WhatsApp, não deixe para depois, tá ok? Alguma ferramenta que vocês viram, nossa, o professor não falou de tal coisa, eu queria saber. Me procura no WhatsApp, não tem problema nenhum, eu explico, tá certo? Esses dias um aluno veio me perguntar também. Um aluno veio me perguntar sobre o outro curso e a gente ficou meia hora batendo papo no telefone, eu explicando para ele, porque era uma coisa que ninguém nunca tinha me perguntado, nunca tinha sentido a necessidade e ele sentiu. E aí eu expliquei para ele no particular. Então, caso tenha alguma coisa específica que vocês queiram saber e eu não expliquei, não tem problema, é só me perguntar. Tá certo? Gente, muito obrigado e uma boa noite a todos. E até a próxima aula ao vivo semana que vem. Façam as atividades e vejam os vídeos. Certo? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite.